Shalom a todos, irmãos. Boa noite. Não sei como que vocês estão. Antes de mais nada, vamos inclinar as nossas cabeças, com nossos olhos fechados para uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos nas nossas casas para este culto familiar. Senhor, oh Deus, tu disseste na sua palavra, onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria conosco. Senhor, sabemos que o Senhor está conosco, está com cada família reunida. Senhor, oh Deus, então, neste momento solene, neste momento que nós, Senhor, reservamos para podermos ter comunhão com o Senhor, queremos pedir, Senhor, para que trate com cada família, trate com cada indivíduo que faz parte de cada família. Trate, Senhor, com cada um, prepare, Senhor Deus Pai, a cada um, fale com cada um segundo a sua necessidade. Venha, Senhor, fortalecer as nossas famílias. Venha, Senhor, responder às nossas orações como famílias. Venha, Senhor, responder os nossos pedidos como famílias. Venha, Senhor, estar conosco nesse pequeno tempo que está reservado para termos comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, e na medida que vai sendo falado a palavra, toque nossos corações. Senhor, unja meus lábios para que eu possa falar alguma coisa que vai beneficiar a seus filhos. Unja meus lábios, Senhor Deus Pai, para que eu possa, Senhor, ser usado por Ti para falar com seus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo eu peço para toda a sua honra e a sua glória. Amém. Mais uma vez, boa noite, amados irmãos. Nesta noite, gostaria de falar de um assunto bonito, um assunto que eu tenho certeza que vai nos ajudar, vai ajudar a cada um de nós. Eu gostaria de falar a respeito do perigo da negligência. Nós ouvimos o irmão Branham falando sobre o perigo da negligência. Então, eu queria falar em poucas palavras sobre este assunto, o perigo da negligência. Então, o meu assunto vou tomar nesta mensagem que o irmão Branham intitulou A Repentina e Secreta Ida da Igreja. Mas antes, vamos ler a palavra de Deus. Como o irmão Branham disse, que quando nos reunimos para termos um culto, então se nós não lermos a palavra, então a nossa reunião é em vão. Então vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Diz aqui a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vou repetir esse último versículo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Como eu estava a dizer que vou falar do perigo da negligência, e meu assunto vou extrair aqui na mensagem A Repentina e Secreta Ida da Igreja. Então eu vou direto na minha mensagem, aqui no parágrafo 12 desta mensagem.
o irmão Branham diz aqui, eu gosto disto. As pessoas vivem hoje bem como vivia antes da vinda do Senhor Jesus. Como se ele fosse enviar um exército de anjos para todos os jornais e por um ano ou mais anunciar isto nos jornais ao redor de todo o mundo. Em todos os jornais que em tal e tal data Jesus chegaria. E que isto seria transmitido no rádio, colocado nas televisões, em todos os lugares. Exatamente o dia e a hora em que ele estaria chegando. Agora, esta é a forma que as pessoas vivem hoje. O irmão Branham está tentando mostrar que as pessoas estão a viver hoje vendo todos os sinais, vendo todos os acontecimentos. As pessoas hoje vivem como se fosse a vinda do Senhor e será, mesmo vendo tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão ainda continuando a sua vida normal, no pecado, ainda a sua vida normal, como estão fazendo coisas erradas, guardando, sem confessar, sem acertar com Deus, sem voltar para trás, se arrepender. As pessoas continuam vivendo como se estivesse a dizer em seu coração que quando chegar o dia do arrebatamento, ou quando estiver próximo o dia do arrebatamento, então vamos assistir na televisão, ou vamos ver nos jornais, e Deus vai enviar os seus anjos para colocar panfleto nos jornais. As pessoas vivem desta maneira como se estivesse a querer dizer isto mesmo. Então, vendo todos os sinais que estão a acontecer hoje, eu estava assistindo uma notícia. Para aqueles que sabem, eu acabei falando com os irmãos, há dias atrás, que aqui no distrito, o nosso distrito aqui, acabou acontecendo um tremor e as pessoas, a maioria de nós não tiveram informação, será que não ouviram isso? Ainda estando conosco aqui, mas houve um grande tremor de terra por aqui. E eu estava falando com outro irmão que acabou me ligando, dizendo que nós ouvimos dizer que ali no vosso distrito aconteceu um tremor. E eu estava dizendo para este irmão, dizendo para ele que sim, aconteceu aqui um tremor muito grande, que até as casas estremeceram, muitas pessoas ouviram. Mas o estranho é que algumas pessoas disseram que não ouviram nada mesmo estando aqui. Isso foi muito estranho para mim. Então este irmão acabou me dizendo que, acabei vendo notícia dizendo que os cientistas estão a alertar, dizendo que haverá muitos terremotos em vários países, nesses próximos tempos estamos a chegar. Haverá muitos terremotos que vão acontecer em vários países, até alguns países que essas coisas nunca tinham acontecido. Há previsão de que haverá muitos terremotos que vão assolar alguns países, muitos países. Só eu estava a falar com este irmão, acabei dizendo que, esse é um sinal claro de que nós estamos no fim dos tempos. Esse é o sinal mesmo muito claro que devia fazer o pecador parar com a sua vida de pecado e correr para Jesus Cristo. É o sinal mesmo de que não há mais tempo, o tempo já acabou. Mas o mais estranho é que com tudo isso, as pessoas ainda continuam com a sua vida, na hora, não sabem o que é jejuar, pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, transforma a minha vida. Eu estava a ver uma escritura muito bonita, que o Senhor Jesus Cristo estava tentando ensinar que há alguns demônios, há algumas situações que são vencidas através de oração e jejum. Há algumas situações que uma prece não vai resolver. Uma oração de 2 minutos, 3 minutos não vai ajudar para nada. Há situações que precisam de oração e jejum. Há situações que precisam de oração e jejum para serem vencidos. Há situações que precisam ser levadas a sério para serem vencidos. Há situações, e Jesus estava aqui ensinando os seus discípulos, dizendo que há demônios que precisam ser expulsos, ou para ser expulsos precisam de oração e jejum.
há situações que deve-se entrar em jejum, orar e jejuar para que possam aquelas situações serem vencidas. Então, com todos esses sinais, que são sinais do tempo do fim, ainda pode-se ver algumas pessoas ainda levando uma vida leviana, nunca faz as coisas a sério, nunca leva a palavra de Deus a sério. As pessoas, com tudo que está acontecendo ao redor, ainda continuam indolentes. Com tudo isso que está acontecendo ao redor, as pessoas deviam estar como que preocupadas. Mas ainda pode-se ver algumas pessoas nunca levam as coisas, ora como uma tradição, ora só como uma tradição porque alguém lhe empurrou, só porque alguém talvez está com vergonha de alguém. Mas pela revelação própria que eu devo orar, devo chorar diante de Deus para me ajudar, não há. Embora com tudo que está acontecendo ao redor. Então, nós tivemos esses eventos que aconteceram aqui ao nosso redor. Houve um tremor que aconteceu, muitos já acompanharam. E acompanhei que também os cientistas estão ali alertando, dizendo que nos próximos dias ou próximos tempos, haverá muitos terremotos que vão acontecer em vários lugares. Em vários lugares vão acontecer em muitos países. Significa que nos próximos dias deve-se esperar coisas piores. Deve-se esperar coisas que nunca vimos. Grandes sofrimentos que vão atingir a terra. Com tudo isso, o que se espera é que as pessoas deviam olhar para o céu, deviam olhar para Deus e saber que a nossa redenção se aproxima. Saber que aquele tempo que o Espírito Santo disse que chegaria está aqui. Devia fazer com que as pessoas possam se preocupar e correr, deixar tudo e correr para o Senhor. Mas parece que o que está a acontecer é ao contrário. Mas graças a Deus que há um povo na terra que está se preparando, está se preocupando. Embora que há outras pessoas que estão como que indolentes, estão como que ainda dormindo, mesmo vendo essas coisas, mas graças a Deus que há um grupo de pessoas que estão ouvindo o que está sendo falado, estão acatando o que está sendo falado, estão a levar a sério as coisas que estão sendo faladas. Graças a Deus por isso. Então eu vou continuar a minha leitura aqui. Diz Mamprano. Mas Deus disse em sua palavra que seria como um ladrão de noite ou um ladrão ao cair da noite. Se fosse como de outra maneira, as pessoas diriam como o mundo pensa hoje. Oh, bem, ainda tem muito tempo, eu irei, isto será bem anunciado. Mas vejam, é anunciado, mas o anúncio é um anúncio secreto. É somente para aqueles que estão desejando ouvir isto, para aqueles que estão almejando considerar isto, os quais amam o Senhor. Eu penso agora sobre o que Paulo falou quando ele disse: há uma coroa de justiça guardada para mim, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então ele parou, vocês percebem? Ele parou e disse: não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Se amarmos a sua vinda. É comum no mundo hoje as pessoas pensarem na vinda do Senhor como uma coisa horrível e assombrosa, uma coisa que dá medo. Pensar na vinda do Senhor como uma coisa assustadora. O mundo vai acabar, não fale comigo sobre essas coisas. Eles dizem. Eles não querem saber sobre essas coisas. Não se importam com isso. Somente com o dia presente. Mas aqueles que amam o Senhor amam também a sua vinda. Aqueles que amam o Senhor, eles querem que Ele venha. Aqueles que amam o Senhor, eles estão orando para que Ele venha nos libertar deste mundo pecaminoso, este mundo que virou um Éden satânico.
Este mundo que para você ir no hospital, para ser ajudado, tem que ir com dinheiro, pagar. Este mundo aqui que está cheio de doenças, que Irmão Branham diz que virou um hospital para pestilentos, um hospital para doentes. Nós estamos neste mundo éden de Satanás, cheio de violência, cheio de corrupção, todo tipo de males aqui. Então, aqueles que amam o Senhor, eles querem que Ele venha também. Nós queremos que Ele venha. Todo aquele que ama o Senhor, Ele quer que Ele venha nos tirar neste mundo sofredor, este mundo de pesares, este mundo de lágrimas. Então, todo aquele que ama o Senhor, Ele ora dia e noite, Senhor, venha. Ora, venha, Senhor Jesus. Então, Paulo aqui diz que há uma coroa de justiça guardada para mim, e ele estava falando que há uma coroa de justiça guardada para ele, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então ele parou e ele disse, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Há uma coroa guardada para todos aqueles que amam a sua vinda, e nós vamos notar que quem ama a sua vinda é aquele que está pronto, aquele que está preparado, aquele que já se arrependeu dos seus pecados, aquele que colocou a sua vida em ordem. Esse ama a vinda do Senhor. Mas aquele que sabe que a sua vida não está em ordem, não está preparada, não está tudo certo. Quando se fala da vinda do Senhor, para ele é uma coisa que dá medo, uma coisa assombrosa, porque teme que talvez pela vida que estou levando possa ser deixado para trás. Então, ele diz aqui, ele diz, é comum no mundo hoje as pessoas pensarem na vinda do Senhor como uma coisa horrível e assombrosa. Agora, e se algum dos seus gente querido, alguns de vocês, pessoas mais velhas que já perderam suas mães ou pais, ou se o seu filho estivesse longe por muitos anos, e você soubesse que ele viria a qualquer instante por este motivo, você limparia a casa toda, você estaria preparado e ficaria atento a cada luz de carro que virasse à rua, você acharia que eram eles. Agora, esta é a forma como a igreja deve estar preparada pela vinda do Senhor. Tudo em ordem, tudo pronto, tudo empacotado, tudo pronto para ir assim que ele chegar. Porque isso será em um instante, em um piscar de olho. Apenas tente cronometrar quanto tempo, ele diz aqui, quanto tempo demoram os seus olhos para piscar. É desta forma tão rápida que o arrebatamento da igreja vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer tão rápido, desta maneira, num piscar de olho. É um tempo que não vai dar, é um tempo que não vai dar para alguém correr e para acertar a sua vida, para organizar a sua vida. Vamos dizer que alguém que vive uma vida imoral não vai dar tempo para ir tirar as roupas imorais para vestir-se adequadamente. Não vai dar tempo para fazer nada. E será num piscar de olho e tudo vai acontecer. Então, o tempo de se preparar é agora, enquanto a palavra de Deus é pregada. O tempo de se arrepender é agora, enquanto ouvimos Cristo falando conosco nas nossas casas. Enquanto ouvimos Cristo falando conosco na sua palavra. Enquanto ouvimos a palavra sendo anunciada diante de nós. Esse é o tempo de ouvir a palavra e fazer o uso, aplicar nas nossas vidas. Porque naquele dia não haverá tempo, não dará tempo para nada, não dará tempo para fazer nada. Aquele que é sujo vai permanecer sujo, aquele que é limpo será arrebatado. O tempo de se preparar é agora, o tempo de colocar as coisas em ordem é agora. Então ele diz aqui, agora, esta é a forma que a igreja deve se preparar pela vinda do Senhor. Tudo deve estar em ordem, tudo deve estar pronto, empacotado. É desta maneira que deve ser. Então, como eu tinha dito que vou falar sobre o meu tema, que é o perigo da negligência. E eu vou ler aqui onde eu extraí este tema
onde o profeta fala sobre o que aconteceu em um lugar chamado Pearl Harbor. Em Pearl Harbor aconteceu alguma coisa com os soldados americanos. Aconteceu numa base dos soldados americanos. Então, deixa-me ler aqui para ver o que Imam Branham diz, o que ele conta, o que aconteceu em Pearl Harbor. Imam Branham diz aqui no parágrafo 19 desta mensagem, a repentina e secreta ida da igreja. Eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás sobre o ataque repentino em Pearl Harbor. Aquele não foi exatamente um ataque sem aviso. Eles já tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo. Eles tinham recebido a advertência de que os japoneses poderiam atacar. Os japoneses estavam se aprontando para atacar. Aquele não foi exatamente um ataque sem avisos. Eles foram advertidos, mas certamente eles negligenciaram o aviso, a advertência. É assim também com Deus quando alguém nega ouvir a advertência de Deus. Deus tem suas maneiras de advertir as pessoas. Deus, quando alguém, a sua vida não está indo bem, Ele usa o pastor, o seu pastor, para poder falar. Às vezes é normal durante a pregação e toca exatamente sobre a sua vida. Começa a falar sobre orar, deve-se orar, porque Deus sabe que você já não está a orar, a igreja não está a orar, aquele não está a orar. Deus tem suas maneiras de advertir, advertindo alguém. Olha, você se continuar desta maneira sem orar, se continuar esta vida de orar só ao dormir e orar, acordar e uma oração magra, uma oração de 2, 3 minutos, se você continuar desta maneira, não vem boas coisas lá à frente para você. Você vai esfriar, você vai ficar morno, você vai voltar para trás, você pode até sair na palavra. Eu estava a ouvir alguém falando que um cristão que para de orar é um cristão que está apostatado, se apostatou esse cristão. Porque a base da vida cristã é orar. O próprio Jesus, ele nos ensinou, ele orava. Ele vivia sempre orando, ele venceu as tentações, venceu as batalhas através de oração. Quando chegou o tempo da sua morte, Jesus ele foi orar, orou lá no Getsemane. Então, você para de orar, a sua vida de oração enfraquece e Deus te adverte. Quando Deus adverte a você, adverte a cada um de nós, então é tempo da gente se preocupar em melhorar aquilo que nós fomos advertidos. Porque aquele que nos adverte é o sinal de que ele quer o melhor para nós, ele quer nos ver andar bem, ele quer nos ver andar de uma forma melhor. Se não fosse assim, então ele se alegraria por nos ver a vacilar, nos ver a ir num caminho errado. O diabo é o único diabo que gosta de ver alguém a enfraquecer e ele não diz nada porque ele quer isso mesmo. Mas nosso Deus, como ele quer o melhor de nós, então ele usa seus pastores e pregadores para poder advertir seus filhos acerca da sua vida, independentemente de qual seja a sua condição. Então, esses de Pearl Harbor, eles ouviram os avisos, mas certamente eles negligenciaram esses avisos. Eles não levaram isso a sério. Eles levaram isso nas brincadeiras. Eles tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo. Mas a parte triste foi que eles ignoraram esta advertência. Ignoraram. Eles tinham visto sinais. O exército japonês estava se reunindo. Os grandes navios sendo carregados com munições e a ameaça estava no ar. Eles estavam exatamente em linha para a invasão, mas eles ignoraram aquilo. É desta forma com a igreja hoje. A igreja está na linha do julgamento, mas eles estão ignorando a vinda do Senhor. Vocês não podem culpá-lo de não avisar as pessoas. Ele tem avisado, ele tem falado. O Senhor está constantemente tentando persuadir as pessoas para que saiam na vida do pecado, preparem-se para a sua vinda. Mas as pessoas ignoram, embora vendo os sinais, vendo os acontecimentos, tudo que está acontecendo ao nosso redor, as pessoas mesmo assim ignoram. As pessoas mesmo assim não levam isso em conta, continuam com a sua vida de pecado.
O que se esperava era de tudo que está acontecendo hoje no mundo, tudo que nós já presenciamos hoje, as pessoas deviam parar com as brincadeiras, parar com essa história de ir atrás de mulheres, parar com essa história de ir atrás de rapazes, parar com essa história de pecado e tudo mais. As meninas que andam de qualquer maneira, os homens que andam de qualquer maneira deviam ir se vestir, deviam procurar Deus. É isso que se esperava quando Deus começa a mostrar esses sinais todos. Quando vemos o cumprimento da palavra, isso devia causar medo e tremor no coração das pessoas. Mas o que nós vemos é ao contrário, não é isso. As pessoas ignoram, simplesmente ficam assustadas naquele dia, mas o dia seguinte acabam esquecendo e voltam. Como foi dito, o cão voltou no seu vômito. Acabam voltando de novo lá. Então, ele diz, vocês não podem culpá-lo. Realmente ninguém vai culpar ao Senhor, dizendo que eu não sabia, eu queria ver um sinal, queria ver alguma coisa que vai acontecer. Nós estamos a ver isso. Estamos a ver guerra, estamos a ver ameaças de guerra, estamos a ver tudo. O que nós podemos dizer que nós não vimos? Então ele diz aqui no parágrafo 20. Dizem que quando isto se espalhou ao redor de Pearl Harbor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, pois suas grandes frotas tinham sido colocadas nas águas do mar e estavam se movendo lentamente, mas constantemente em direção a Pearl Harbor. Eles simplesmente riram riram disto e disseram: oh, bobagem! Vocês agoreiros e apavorados, tudo que vocês pensam em problemas. As pessoas, quando vão negando a palavra de Deus, as pessoas, quando vão rejeitando as advertências, as pessoas, quando vão negando a nossa mensagem que estamos a anunciar, aquele dia que vem varrer a terra, aquele dia que vem ardendo como forno, que foi falado pelo profeta Malaquias, aquele dia que vem para varrer a terra, onde a terra será reduzida a cinza, aquele dia está se aproximando lentamente, cada dia está se aproximando, está chegando mais próximo. Cada dia é um passo, cada dia é como uma contagem regressiva, uma contagem que começa de 10, 9, 8 para cima, para baixo. Então, cada vez que as pessoas estão rejeitando, estão rindo, zombando do evangelho, zombando dos pregadores, dos pastores, estão sendo usados por Deus para poder anunciar a palavra. E as pessoas simplesmente ouvem a palavra e voltam nas suas coisas geradas. Cada dia, cada vez que isso está acontecendo, aquele dia está chegando. Cada vez que aqueles homens em Pearl Harbor estavam desprezando os avisos, a frota japonesa estava se aproximando, estava chegando. Cada vez que eles diziam que era bobagem, aquilo estava aproximando. Eles disseram: a única coisa que vocês pensam é em problemas. A única coisa que vocês pensam é assustar as pessoas. E você vai notar que a maioria das igrejas hoje, elas estão na mesma situação. Elas querem ouvir sobre bênção. Eles querem um pastor que prega sobre bênção, sobre Deus vai te abençoar, Deus vai te dar lar, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar o quê? Vai te dar caro, venha aqui, Deus vai te dar isso. É o que as pessoas querem. E esses pastores pregam isso, sabem que é isso que as pessoas querem ouvir. É por isso que muitas pessoas correm para esse tipo de casas, para ouvir esse tipo de coisa. Mas como que Deus vai abençoar alguém que está em pecado? Como que Deus vai abençoar uma coisa que está no pecado, uma pessoa que está no pecado? Como que Deus vai fazer isso? As pessoas querem esse tipo de mensagem, mas fale com eles sobre a verdade. Que tempo nós estamos? O que Deus está para fazer? As pessoas não querem saber porque não estão preparadas. As pessoas estão a nadar no pecado, não querem ouvir esse tipo de coisa. Se você falar esse tipo de mensagem, as pessoas te fogem. As pessoas acabam correndo para lá onde ouve sobre bênção, ouve outra coisa, menos esse tipo de mensagem.
As pessoas ignoram, não querem saber. Eles dizem que a única coisa que vocês falam sobre problemas só. É como no tempo do profeta Micaias. Micaias não tinha como falar boa coisa para Acabe. Ele tinha que falar porque Acabe estava em pecado. Aquele profeta de Deus tinha que falar a verdade daquilo que Deus estava a falar. É a mesma coisa hoje, irmãos e irmãs. Como que Deus vai abençoar alguém que está no pecado, alguém que está transgredindo a palavra? É verdade que Deus quer abençoar seu povo, quer abençoar as pessoas, mas Ele disse que primeiro devíamos buscar o reino, o seu reino, e o resto das coisas serão acrescentadas. Essa coisa de bênção, essa coisa de dinheiro que será acrescentado. Porque antes de nós pedirmos, Ele já sabe que nós precisamos dessas coisas. Então, Ele disse assim, as pessoas disseram, vocês o que pensam somente em problemas. Bem, na noite anterior, aquele grande ataque da manhã seguinte, houve um grande baile e foi dada uma grande festa ali mesmo em Pearl Harbor. E não importava o quanto eles tentassem avisar que os japoneses estavam chegando, eles ainda assim não teriam aceitado o aviso. Vamos olhar para eles por alguns instantes. Há um pequeno boletim sendo anunciado no rádio e um pequeno espaço no cantinho de um papel, talvez do mesmo jeito que uma campanha de cura seria anunciada. Um pequeno espaço que os japoneses estavam a caminho nas águas do mar, nas águas do mar. Uma grande frota dos navios militares estava vindo nessa direção. Mas eles disseram bobagem. Diziam aos outros, nós não acreditamos em tais coisas como esta. Com o que vocês estão querendo nos assustar? Assim encontramos que chegando perto do anoitecer, eu posso ver nos lares que ao invés deles se prepararem para deixar a cidade, as moças estavam todas se arrumando com seus vestidos de gala e coisas assim, da mesma maneira como está acontecendo hoje. Ao invés das pessoas se preocuparem em fugir, muito em breve haverá um grupo de pessoas que vão deixar essa terra antes da destruição, antes desse grande dia que vem para queimar este mundo chegar. Haverá um grupo de pessoas que vão desaparecer. A Bíblia fala isso. Na escritura que nós lemos, ouvimos que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão vivos seremos juntos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esse somente é o grupo das pessoas que não vão ser assolados com essa grande destruição que está a vir aqui na terra. As pessoas deviam fazer o mesmo, deviam se preparar, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que morreu na cruz para lhe salvar dos seus pecados e ser batizado em nome dele e receber o batismo do Espírito Santo, viver uma vida de serventia à palavra dele. Sabe, as pessoas, em vez de se preparar e de se despojar, tirar essas coisas de roupinhas e essa vida tão suja de pecado, mas as pessoas é onde estão a ficar mais nuas na estrada. É onde as mulheres estão a ficar mais nuas na estrada. Veja como elas se conduzem lá na estrada. É onde estão a ficar mais bêbadas. É onde o pecado está chegando no seu auge. Então, ele diz aqui, ao invés das pessoas fugirem, ou se prepararem para fugir, usaram seus vestidos de gala e coisas assim. Eles estavam descendo para este grande jubileu que eles teriam. E também os oficiais do exército estavam muito ocupados escrevendo suas licenças para que todos os soldados pudessem participar desta festa. Grande festa de beberões. E os caminhões estavam rugindo e assoviando, trazendo suas melhores cervejas, seus vinhos e coisas para esta festa. E durante todo o tempo a frota japonesa estava a caminho. E eles falharam em ouvir o aviso. Assim que o sol começou a se pôr todo e eles se reuniram nesta grande taverna. Talvez em algum outro canto ali, o garçom organizando o bar, ou alguém disse algo assim: diga, você ouviu o boato?
acho que eu não ouvi, disse o homem para quem que estava falando. Eles estão falando algo sobre a frota japonesa estar vindo nesta direção. Então alguma outra pessoa entra na conversa. E uma moça jovem e tola se joga ali e ergue seus pés sobre a mesa do bar. E diz: vocês, seus estraga-prazeres, não se tocaram que estamos aqui para nos divertir e não falar sobre a guerra? É o que as pessoas estão fazendo hoje. Tentem-lhes falar que Jesus está vindo. Esse mundo será destruído. Eles dizem que isso é bobagem. Eles dizem, até tem igreja. Eu não posso chamar isso de igreja. Temos denominações. Temos um grupo de pessoas levantado por diabo que dizem que Deus não vai queimar este mundo. Deus não vai acabar com este mundo. E as pessoas dizem que Deus não vai queimar este mundo, porque Ele é amor. Deus que tem amor não pode queimar seus filhos. Eles esquecem que Ele é o mesmo Deus que destruiu o mundo no tempo de Noé. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se não é exatamente desta maneira que o mundo é hoje, com relação à vinda do Senhor. Chamam dos filhos de Deus de antiquados. Chamam os filhos de Deus de atrasados. Pessoa que veste de uma maneira que não dá. Pessoas que não seguem a moda, os filhos de Deus. Pessoas que agem de uma maneira diferente como o mundo age. Pessoas que fazem as coisas de uma maneira diferente como o mundo faz. Ele diz aqui, ele diz, mas nós estamos esperando pela secreta e repentina aparição do Senhor. Porque há algo no ar, uma mensagem do Espírito Santo que nos faz, que nos diz que a vinda do Senhor está à mão. Uma mensagem do Espírito Santo que nos diz, que nos alerta, que nos prepara, que nos fala que a vinda do Senhor está à mão. E por isso nós temos ouvido esta mensagem, estamos nos preparando, estamos prontos para a vinda do Senhor. As nossas vidas são preparadas a cada dia, são analisadas a cada dia. É verdade que pode se falhar, você pode falhar, pode cometer erro. Irmão Branham diz que nós falhamos para Deus a cada dia. Nós falhamos para Deus a cada dia e nós temos que acertar com Ele sempre que nós reconhecemos que falhamos com Ele. É o que Deus quer, que você, quando reconhecer que falhou, fez uma coisa errada, recue, volte para trás e lute para não voltar naquele mesmo caminho. Então o grande pai ele continuou. Deve ter sido muito horrível naquela noite. Dizem que em algum momento durante a noite eles pegaram uma jovem senhorita, uma bonita jovem, e tiraram suas roupas e a colocaram em um pequeno carro aberto. Vestiram apenas suas roupas, vestindo apenas suas roupas íntimas, e desceram a rua com ela e coisas assim, apenas se divertindo muito. E durante todo este tempo, os japoneses estavam ganhando terreno, estavam avançando. Dizem que quando a festa estava no seu auge, quando a festa estava a animar, a agradar. É por isso, eu sou como contra um irmão, uma irmã irem nessas festas mundanas, nessas festas onde se bebe cerveja e tudo mais. Eu sou contra um irmão ir para esses lugares, uma irmã, uma jovem que está a ir nesses lugares. Porque, de uma ou outra maneira, pode até não entrar no pecado, mas corre risco muito grande de você cair em alguma coisa errada. Quando aquela festa chega no seu auge, onde pessoas começam a dançar, pega esse, faz isto, serve-se, as suas comidas são servidas, são temperadas com bebidas e tudo mais. Então, veja, quando aquela festa chegou no seu auge, quando aquela festa chegou no clímax, então levaram uma senhora, uma jovem senhorita, bonita, e tiraram roupa, só vestia a sua roupa íntima. Começaram a circular pela cidade, divertindo-se muito com ela. E quantas senhoritas nós temos hoje também nas cidades?
temos tantas, já não é uma senhorita, temos muitas senhoritas que andam nua, quase com uma roupa que elas usam lá na estrada, uma roupa que devia ter vergonha de usar no seu quarto. Mas saia com essa roupa, vá no mercado até encontrar algumas senhoritas seminuas. Apanha na escola, no serviço, no hospital, nessas instituições, na chapa, no carro, encontra um punhado delas lá. Ele diz, e na manhã seguinte, quando o homem já estava no seu posto de dever, observando os sinais dos aviões e assim por diante, tinha estado a noite toda se embebedando e correndo por ali com estas mulheres e coisas como tá. Ele estava tão sonolento e cabisbaixo naquela manhã devido à grande festa, que foi pego até dormindo em seu trabalho. Eu temo que seja desta maneira com a vinda do Senhor. A igreja está tão envolvida e embebedada com os cuidados do mundo, ao ponto que estará adormecida no posto de dever na vinda do Senhor. Em seguida, sobre a cidade sobrevoaram os aviões e bombas foram lançadas, e eles derribaram aquela cidade ao pó. Por quê? Porque eles não deram ouvido aos avisos. Está a ver o perigo da negligência? Eles não deram ouvido aos avisos, negligenciaram os avisos e eles pagaram muito caro. E aquela jovem senhorita que estava junto deles, quando os brutais soldados japoneses entraram na cidade, eles a violentaram nas ruas e depois a cortaram em pedaços com facas e coisas assim. Por isso, se você não prestar atenção aos avisos, há somente uma coisa que lhe resta: o julgamento. Há somente uma coisa que lhe resta, é o julgamento, não há mais outra coisa. Quando não se presta atenção aos avisos, somente há uma coisa que resta, que é o julgamento. Podemos tomar também Nínive por um momento. Nínive estava no pecado, estava vivendo em pecado, fazia todo tipo de crimes e pecado. Mas quando veio o profeta Jonas em Nínive, Jonas pregando a palavra, que eles deviam se arrepender ou seriam destruídos, Nínive, ele ouviu a advertência daquele profeta de Deus. Nínive se arrependeu, decretaram jejum, se arrependeram, e Deus acabou não lhes julgando, não lhes destruindo, porque eles ouviram e voltaram para trás. Nós podemos tomar no tempo de Noa. No tempo de Noa, as pessoas ouviram a mensagem daquele homem, mas eles não acataram, não ouviram aquela advertência que deviam se arrepender, porque Deus queria destruir o mundo com água. As pessoas zombaram, desprezaram e fizeram o que podiam fazer e pagaram caro por aquela negligência. Pagaram caro por negligenciar a mensagem daquele homem, daquele profeta. Então paga-se muito caro pela negligência. Paga-se muito caro quando alguém negligencia os avisos de Deus. Que Deus possa nos ajudar a não negligenciarmos quando Deus fala conosco. Deus possa nos ajudar a não negligenciarmos, não levarmos a palavra de Deus como se fosse uma tradição. Ouvimos a palavra, nos reunimos nas terças-feiras para ouvirmos a palavra, para termos oração familiar. Não chegar isso a ser uma tradição. Temos que, tudo que Deus vai falar conosco, levar isso e colocar em prática. Isso deve nos beneficiar, deve nos ajudar em alguma parte. Devemos levar isso, fazer seu devido uso, usar, aplicar nas nossas vidas. Isso deve nos ajudar em alguma parte, deve nos beneficiar. Se você não orava, você ouviu que deve orar, é para começar a se esforçar e começar a orar. Se você não sabia a quem falar as coisas, você falava de qualquer maneira, tinha o seu assunto, falava com este, falava com aquele, falava com este, você não sabia que isso era carnalidade. Então Deus aparece e diz que não é para fazer assim, é para você falar com Deus em oração. É tempo de você começar a fazer as coisas desta maneira, porque você aprendeu, Deus te falou o que você deve fazer. Não devemos negligenciar nada daquilo que Deus tem nos ensinado.
Então, o irmão Branham diz que paga-se muito caro pela negligência. E ele diz, se você, vamos dizer que você está andando de carro, e você vê uma placa de que há uma curva lá à frente. Se você negligenciar a curva, você vai capotar em algum lugar, há de cair, há de acidentar, vai cair. Se você negligenciar aquela curva, você vai cair, vai capotar. Paga-se muito caro pela negligência. Se você negligenciar também, escovar seus dentes, eles vão apodrecer. Então, paga-se muito caro pela negligência. Quando Deus fala, não devemos negligenciar a sua palavra. Quando Deus nos ensina, não devemos negligenciar a sua palavra, devemos lutar para fazer aquilo que a palavra está nos ensinando. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Talvez parar por aqui. E ainda vamos gravar os outros vídeos, os próximos cultos familiares nas terças-feiras. Com nossas cabeças inclinadas e olhos fechados. Cada um sabe onde Deus falou com ele, onde Deus tocou a sua vida. Eu vou fazer uma pequena oração e cada um, depois de eu orar, cada um vai ajoelhar para orar. Pedindo a Deus para que possa lhe ajudar onde foi achado em falta e agradecer a Deus onde foi ajudado. Querido Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, ouvindo a sua palavra. Ouvindo como famílias, reunidos. Senhor, obrigado por cada coisa que nós ouvimos aqui. Ouvimos a respeito do perigo da negligência. Senhor, ó Deus, faça com que nós não possamos ser negligentes. Ajuda-nos a ser como aquele povo de Nínive que não negligenciaram a mensagem de Jona. Quando Jona pregou a mensagem, eles não demoraram em começar a se arrepender e decretar jejum. E eles mostraram que realmente estavam arrependidos pela vida que haviam vivido. Pai, quero pedir para que ajude a cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar. Que possamos olhar nas nossas vidas, na nossa maneira de viver. Que possa cada um olhar e se houver alguma coisa que possamos fazer como aquele povo de Nínive. Que começar a chorar diante de Deus, dizendo, Senhor, ajuda-me. Ajuda-nos. Ajuda este lar. Pai, ouça as orações que vão sendo feitas em cada lar, por cada membro. Atenda, Pai, a cada petição dos seus filhos. Conceda, Senhor Deus, Pai, o desejo do fundo do coração de cada um. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a não ser como aquela gente do tempo de Noé, que negaram a mensagem, que negligenciaram a mensagem daquele profeta, que estava desejando o bem para eles, que estava lhes anunciando uma mensagem de graça, uma mensagem que poderia lhes ajudar a escapar da destruição. Senhor, ajuda para que não possamos ser como aqueles homens, que possamos ser, ó Pai, como aquela gente de Nínive. Encomendo a cada jovem, a cada marido, a cada esposa, a cada jovem, cada filho. Encomendo a cada lar, a cada casa nas suas mãos. Senhor, Tu conheces os problemas de cada lar. Senhor, Tu conheces, ó Pai, os desejos de cada lar. Senhor, Tu conheces o que cada lar está precisando. Passeia, Senhor, ó Pai, ajuda a cada lar segundo as suas necessidades. Ouça, Pai, e inclina seus ouvidos às orações que estão sendo feitas a cada lar. Para que, havendo amanhã, possamos dar ação de graça a seu nome, dizendo que Deus ouviu as nossas orações. Restaure, ó Pai, a vida de oração em cada casa, em cada lar. Permita, Senhor Deus, ó Pai, que não haja, Senhor Deus, ó Pai, essa coisa, essa pressa. Uma oração, Senhor Deus, ó Pai, despachada, uma oração de 5, 2 minutos. Ajude seus filhos, ó Pai, a ter desejo de conversar contigo, Pai, em oração. Encomendo tudo isso nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, para toda a sua honra e sua glória. Amém. Que Deus possa te abençoar ricamente. Até na próxima terça-feira, se Deus permitir.